Olá, meus amiguinhos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de matemática dos sextos anos, do dia 5/3/2021, com o professor Inaldo. Boa tarde, meus queridos alunos. Hoje abordaremos o tema Sistema de Numeração Decimal. O sistema de numeração decimal é de base 10, ou seja, utiliza 10 algarismos, símbolos diferentes para representar todos os números, formado pelos algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Apesar de aqui ser 9, estou falando de algarismo. Eu tenho 10 algarismos e o 0 entra. Você formará qualquer numeração do nosso sistema. É um sistema posicional, ou seja, a posição do algarismo no número modifica o seu valor. Ok? Então, a posição dele lá vai ter um valor maior. É o sistema de numeração que nós usamos. Ele foi concebido pelos hindus e divulgado no Ocidente pelos árabes. Por isso, é também chamado de sistema de numeração indo-arábico. Então tá aqui, pessoal, os hindus foram criando os números, depois os árabes foram difundindo essa numeração e chegou aos números atuais com a evolução dos tempos. Então o nosso sistema, em homenagem aos indianos e os árabes, é chamado de indo-arábico. Continuando, evolução do sistema de numeração decimal. Características: possui símbolos diferentes para representar quantidades de 1 a 9 e um símbolo para representar a ausência da quantidade, que é o 0. Como é um sistema posicional, mesmo tendo poucos símbolos, é possível representar todos os números. As quantidades são agrupadas de 10 em 10 e recebem as seguintes denominações: 10 unidades, uma dezena; 10 dezenas, uma centena; 10 centenas, uma unidade de milhar e assim por diante. Vejamos o exemplo. Vejamos aqui o número 567. O 7 está no valor das unidades, então ele vale 7 unidades. O 6 no valor das dezenas, então são 6 dezenas, 6 vezes 10, 60 unidades ou 6 dezenas. O 5 está no valor das centenas, então você tem aqui, 5 vezes 100, 500 unidades ou 5 centenas. 2043, 3 unidades, 4 dezenas, que são 40, 0 unidade ou ausência de centena, e 2000 unidades, que é 2 unidades de milhar. Então aqui, meus amiguinhos, é só ir você indo e voltando no vídeo que você tira a sua dúvida perfeitamente. E vamos lá, pessoal. Ordens e classes. No sistema de numeração decimal, cada algarismo representa uma ordem, começando da direita para a esquerda, e cada 3 ordens temos uma classe. Vamos ver aí como é que funciona. Olha aqui, pessoal. Eu tenho primeira ordem das unidades, segunda ordem das dezenas, terceira ordem da centena. Juntei esses 3 algarismos aqui, essas 3 ordens, formei a classe das unidades simples. Aí agora eu vou ter, quarta ordem, quinta ordem e sexta ordem. Quarta ordem, unidades de milhar. Quinta ordem, dezena de milhar. Sexta ordem, centena de milhar. Essa é a classe dos milhares. Sétima ordem, unidades de milhão. Oitava ordem, dezenas de milhão. Nona ordem, centenas de milhão. Essas 3 ordens aqui formam a classe dos milhões. 10ª ordem, unidades de bilhão. 11ª ordem, dezenas de bilhão. 12ª ordem, centenas de bilhão. E essas 3 ordens formam a classe dos bilhões. Estamos quase lá. Para fazer a leitura de números muito grandes, dividimos os algarismos do número em classes, blocos de 3 ordens, colocando um ponto para separar as classes, começando da direita para a esquerda.
Exemplos. Você tem o exemplo 1, 57.287. Primeiro separamos os blocos de 3 algarismos da direita para a esquerda e colocamos um ponto para separar o número. Então vamos lá, ó. 1, 2, 3, colocou um ponto e aí sobra 2. Então você tem 57.283. No quadro acima vemos que 57 pertence à classe dos milhares e 283 à classe das unidades simples. Ok, pessoal? Então eu tenho 3 ordens, classe das unidades simples. Eu tenho quarta e quinta ordem, a classe dos milhares. Vamos ver agora o segundo exemplo. Eu tenho esse número bem grande. Separando os blocos de 3 algarismos, temos, ó, agora fica melhor, 12.839.606. O número então será lido como 12.839.696. E ele divide de 3 em 3. Por que aqui ficou só 2? Porque eu começo da direita para a esquerda e aqui só tinha 2 algarismos, aí tem que ficar só 2 mesmo. Obrigado por acompanhar mais uma aula de matemática virtual. Chegamos ao fim.